Esse conteúdo não deve ser considerado oferta, recomendação, orientação de compra e venda de ativos. Esse é o terceiro vídeo que eu vou fazer de como que eu vou conseguir uma parte aqui da minha renda passiva mensal. A meta é 4.000. E o que eu vou receber em fevereiro, em agosto, eu quero obter a partir do que eu já tenho investido. E eu fiz um outro vídeo explicando isso. Aí eu melhorei um pouco aqui a minha planilha. O que que eu fiz aqui de diferente na minha planilha? Essa coluna A, ela tá em branco, porque não é uma recomendação de compra e venda. Mas, o que que eu fiz aqui de diferente? Eu fiz uma estimativa, chegando aqui no número de ativos que eu tenho que ter. Então, você vê que com 2.171, você chega em 3.000 reais, oh meu Deus, 2.161, você chega em 3.000 reais e meu objetivo é 4.000. Porque nesse primeiro momento eu já estou considerando, em 2024 eu já recebo 500 reais de FII e 500 reais de renda fixa, que é proveniente ali da minha reserva de emergência, então isso eu nunca vou mexer. O correto é você considerar apenas esse valor aqui de 485, que é o que eu recebo de FII. Mas nesse primeiro momento, para chegar no cálculo, eu considerei 3.000 de renda por causa desses 1.000. Mas qual que é o lance? Como eu já expliquei no outro vídeo, se eu continuar nesse ritmo, eu vou conseguir 3.000 reais de venda, de renda, só em 2034. E eu preciso conseguir em 2030. Então, por exemplo, aqui eu considerei que eu vou comprar 24, mas pode ser que seja muito mais, porque eu considerei de forma muito simples aqui, os juros compostos do reinvestimento. E aí veja também que uma outra coisa que eu considerei é que o rendimento dos FIIs vai subir um pouco. Então o rendimento do FII já não vai ser mais 500. Só que aí eu estou considerando que eu vou sempre reinvestir os proventos dos FIIs nessa ação, então eu vou ter que contar com o aumento mesmo do rendimento de cada FII. E aí, por exemplo, uma coisa que eu fui aumentando de ano em ano aqui e que vai aumentar mais são essas sobras aqui. Então, veja que no dia 25/11, que é quando eu vou comprar 13 ações, vai sobrar 15 reais. No dia 24 de dezembro, que é quando eu vou comprar 13, vai sobrar 30. Só que se a ação não tiver 33,40 e ela estiver 30, por exemplo, em vez de eu comprar 14 aqui em janeiro, eu compro 14 em dezembro, vai sobrar menos, só que aqui vai voltar a sobrar 15. E não aqui na coluna de baixo. Então, você vê que em fevereiro vai sobrar 15 de novo, só que em março eu já vou ter o pagamento de dividendos desta própria ação. Então, é aqui eu considerei que eu vou conseguir comprar 3 aí ações a mais nesse número. Só que pode ser que o dividendo anunciado em março seja muito maior que 1,39. Porque eu estou considerando mais ou menos 1,39 para essa conta aqui de 16. Só que o rendimento é anunciado em fevereiro, na verdade. Se esse rendimento aqui, que é anunciado em fevereiro, mas eu vou comprar em março, for muito maior que 1,39, sei lá, for 1,80, aqui já não vai ser 16. Aqui vai pular no mínimo para 17.
Então, tem alguns ajustes que eu preciso fazer, porque eu tenho que aumentar esse reinvestimento aqui nessa ação, para poder chegar mais rápido nos 3.000, e na verdade, o objetivo aqui é 4.000, né? E uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que é a minha referência. Vou colocar aqui classe de ativos, para não servir como recomendação. Mas veja que em agosto de 2024 já caiu o primeiro dividendo. E aí o total já foi para 541, eu recebi R$68 dessa ação. Só que em agosto de 2022 foi o meu recorde. E eu recebi em agosto de 2022 R$794 em ação de proventos em apenas um mês. Então, nesses meses que eu recebo essa talagada aqui de 794, que é o objetivo, que retorne para isso, vai aumentar muito mais a capacidade de recompra. Então, vai fazer com que eu chegue mais rápido nos 4.000 de renda. E uma outra coisa interessante é que desde, né, de que eu comprei meu apartamento, que eu dei a entrada aqui, nessa época em novembro, eu não aumentei a minha posição em FII. Então, você vê que teve alguns meses, por exemplo, que foi 554, outros meses 513, outros 514, que foi o que eu recebi em novembro, outros 556. E esse aqui de 514 aconteceu porque tem um fundo meu específico que está migrando. Então, a gente recebeu a mais mês passado e não recebeu esse mês. Mas eu posso, e eu estou considerando no meu cálculo como se fosse 514 todo mês. Mas, por exemplo, tem algum mês que pode ser 523, em vez de ser 414. Então, veja que a minha planilha está considerando um valor muito baixo ainda, né? E aqui eu estou considerando 434, porque ainda falta receber R$20 na segunda-feira. Então, aqui no Kinvo, ele não está puxando a expectativa, né? O que falta receber na segunda-feira, mas vai aumentar R$20, então será 434. Por exemplo, mês passado foi 468. Então, sempre que você tem essas puxadas a mais aqui dos FIIs, eu já vou conseguindo comprar um pouco mais.